Gente, o tema da aula hoje tá especial. Falaremos sobre as paixões da alma. Vou explicar isso para vocês. As paixões da alma estão dentro dessa parte sensitiva, tá? As paixões ditas sensitivas da alma, que eu já coloquei em uma das nossas aulas, onde a gente fala da parte sensitiva da alma humana. E por que nós sentimos o que sentimos, né? E nessa introdução, a gente vai falar um pouquinho dos problemas, né, do ser humano. E assim, você já quis fazer algo bom? Eu quero começar com essa pergunta para você. Mas você acabou fazendo algo ao contrário? Aposto que já, né? Por exemplo, você já quis ter disciplina e não conseguiu, não teve. Você já quis manter a calma e perdeu a paciência, também não conseguiu. Você quis evitar algum erro, mas você acabou repetindo o mesmo erro, mesmo tendo consciência de tudo, tá? Isso acontece porque dentro da nossa alma existem forças diferentes atuando ao mesmo tempo. Vocês conseguem entender? A filosofia clássica chama essas forças que atuam ao mesmo tempo e às vezes uma contra a outra de paixões da alma, tá? Então, o que são as paixões? A palavra paixão aqui não significa, não tem nada a ver com amor romântico, tá? Em filosofia, paixões significam movimentos da parte sensitiva da alma, que eu já expliquei, tem aula aqui no YouTube sobre isso. Ou seja, são os movimentos que surgem quando nós percebemos algo como bom ou mal. Se a gente percebe algo como bom, nós nos expomos na realidade a algo como bom, gera em nós um movimento. Escutamos uma música e gera em nós uma inclinação, um movimento, tá? Então, quando a gente entende algo como bom ou mal, vai gerar uma paixão em nós, certo? Então, olha só, quando percebemos algo que é bom, como eu disse aqui da música, a gente tende o quê? A se aproximar do objeto, a se aproximar para ouvir mais. Quando nós percebemos algo que é mal, a nossa tendência é gerar um movimento que a gente se afaste daquilo que a gente entrou em contato. Onde nascem então essas paixões, esses movimentos dentro de nós? As paixões pertencem então a essa parte sensitiva da alma, aquela que nós temos em igualdade com os animais, que recebem nós, seres humanos, claro, uma influência da razão e da inteligência, então é um pouco superior, né? Mas as paixões pertencem a essa parte sensitiva e os animais também possuem, tá? Nós temos, por exemplo, para vocês terem noção, o medo, o desejo, a agressividade, o prazer está presente, são paixões da nossa alma e os animais também possuem. Mas no ser humano existe algo diferente, né? As paixões não governam totalmente o homem. Por quê? Porque ele possui uma inteligência que ilumina se aquilo de fato é bom, porque aquilo pode ser gostoso, mas pode não ser bom para mim. E nós temos a vontade, uma vontade que está governando todas essas paixões que está na parte sensitiva, entenderam? As duas grandes forças emocionais. Então, segundo Aristóteles e Santo Tomás, as paixões, elas se organizam em dois grupos, tá? Grupos do apetite concupiscível e grupo do apetite irascível, que eu vou falar logo depois. O nome, às vezes, para quem está entrando em contato a primeira vez com isso, às vezes vocês, quem já leu algum livro dos santos, livros espirituais, já entraram em contato com essa palavra, concupiscível e irascível. São dois apetites, né? Então, duas inclinações do ser humano que tá aqui. Todo ser humano tem, toda alma humana tem, tá? Nós vamos falar sobre o apetite concupiscível. É aquele apetite, aquela inclinação que está relacionado ao prazer e à dor. Tá? E ele responde a perguntas como, por exemplo, esse apetite responde algumas perguntas. Isso me atrai? Isso me dá prazer? Isso me causa alguma repulsa? Isso é o apetite concupiscível dentro de cada um de nós, que responde quando a gente está se expondo a alguma coisa na realidade. Já o apetite irascível, ele está relacionado aos benzardos, às dificuldades da vida. E ele responde a perguntas como: será que isso é perigoso? Será que isso é difícil? Isso é fácil ou é difícil? Eu preciso lutar contra isso para eu conquistar, né? Eu vou
prestar um vestibular para medicina, né? Isso é difícil, vai exigir do meu apetite irascível, né? Um movimento. As paixões pertencentes ao grupo do apetite concupiscível, aqui aparecem emoções bem comuns, né? Como quando a gente percebe algo como bom. As paixões são o amor, o desejo e o prazer. E quando a gente percebe algo como mal, é o inverso. O ódio, então amor e ódio, é a aversão, o desejo, você querer aquilo que não se tem. E o oposto, a aversão. E a tristeza, né? Então o prazer, o deleite de conseguir aquilo que você queria, desejava, com a tristeza, ou não ter aquilo que se desejava. Então, essas 6 paixões estão pertencentes ao grupo do apetite concupiscível, certo? E imagina um doce. Vamos lá para um exemplo para vocês fixarem isso de uma forma inicial, um contato inicial. Imagina um doce, você vê o doce, certo? E vai surgir ali um amor sensível, tá? Uma atração, um desejo. Você quer e não tem, né? Então, primeiro é aquela atração sensível, né? Quando você olha para o doce. Depois vem o desejo. E quando você come o doce, aparece o prazer. Então, as 3 paixões de algo bom, quando você detecta que é algo bom do seu apetite concupiscível, tá? Agora, vamos pro apetite irascível. Lembra que também tem outras paixões e estão relacionadas àquelas emoções diante dos enfrentamentos, né? Então, vamos lá. Quando existe uma dificuldade para você alcançar um bem, ou para você evitar um mal que surgiu ali na sua vida. Você tem a paixão da esperança e do desespero, da falta de esperança, da coragem e do medo, e você tem da ira. Então, as paixões do apetite irascível, elas são 5, tá? Vamos para um exemplo para você fixar melhor esse conhecimento inicial. Imagine você com um desafio na tua vida real. Tá? Você pode sentir esperança, que é, eu consigo vencer esse desafio. Ou você pode desesperar, sentir o desespero. Isso é impossível, tá? Se surgir um perigo, pode aparecer então o medo, né? Será que eu vou conseguir isso? Mas se você decide enfrentar o perigo, surge a coragem, a outra paixão, né? E agora vamos para algo um pouco mais profundo que Santo Tomás também nos ensina quando fala sobre as paixões, e é um ponto bem importante. As paixões, elas não são más em si mesmas. Imagina, Deus nos fez assim, né? Com essas forças, com esses movimentos. Eles fazem parte da natureza humana. O problema acontece quando essas paixões passam a dominar a razão, que está superior a elas, que está acima delas, né? Então imagine um cavalo muito forte. Se ele tiver sem uma direção, ele vai derrubar o cavaleiro, concordam comigo? Mas se ele tiver bem orientado, ele vai levar esse cavaleiro muito longe e ao destino dele. E assim são as nossas paixões, todas essas que eu disse aqui. Elas são forças poderosas da nossa alma, mas elas precisam ser ordenadas pela razão e pela nossa vontade, que estão acima dela. Elas precisam se submeter a essa avaliação, tá? E o grande conflito do interior dos seres humanos é isso. E agora, tendo uma noção disso, você consegue entender algo do ser humano, né? Às vezes a razão diz assim, isso não é bom pra mim. Mas a paixão diz, eu quero isso. E esse conflito é a base da nossa vida moral, né? As virtudes, onde que entra as virtudes nisso, né? A virtude, eu costumo fazer uma comparação com a endocrinologia. As virtudes são os hormônios da nossa alma, né? Então, as virtudes é o remedinho que a gente precisa para nossa alma. E as virtudes existem justamente para ordenar essas paixões da nossa alma. Por exemplo, a virtude da temperança, ela vai ajudar a nos ordenar os prazeres do apetite concupiscível. A virtude da fortaleza, ela vai ordenar aquele medo que a gente sente de não conseguir enfrentar o obstáculo que está no apetite irascível. A virtude da prudência, ela vai orientar as escolhas que a vontade, que a inteligência vai iluminando pra gente, que realmente é o melhor para nós, né? A alma, ela precisa de equilíbrio, né? Como tudo, essa palavra, ela foi esvaziada, mas eu quero trazê-la aqui pra gente. O ideal não é você destruir completamente as emoções, e o ideal é que você passe a educá-las, conheça-as
conheça todas elas, entenda o seu movimento, entenda o movimento contrário e haja racionalmente, né, frente a isso. É isso que eu quero aqui com vocês, né, que vocês aprendam para que vocês mesmos se eduquem. E a gente vai dando, vai ensinando, né, o papel das virtudes, desses hormônios necessários para controlar as paixões da nossa alma. Quando a alma está bem ordenada, né, ela está em ordem, funcionando no seu movimento natural, a razão, ela vai conseguir enxergar a verdade, tá? Porque ela não passou da velocidade natural dela, ela consegue enxergar a verdade. E aí ela aponta para a vontade e fala, o bem está ali, é ali que você precisa ir. E aí as paixões, a vontade que está no superior, orienta as paixões e fala, então é para ali que a gente tem que ir, é para aquele lugar, é para aquela direção. Então, a filosofia clássica, que eu tanto gosto, nos mostra que o ser humano é profundamente complexo, né? Eu aposto que muita gente nunca teve contato com isso daqui, como eu nunca tive dentro da faculdade da medicina, por exemplo, fui ter 3 anos atrás. Dentro de nós existem a razão, a vontade, as emoções, os desejos, e quando essas dimensões todas, elas entram em desordem, elas passam a funcionar sem uma direção, vai nascendo então o caos dentro da gente, no nosso interior. E quando elas se harmonizam e elas passam a funcionar perfeitamente numa ordem correta e numa direção, vai nascer algo que é muito bonito no ser humano, que é uma alma ordenada. Essa é a famosa alma ordenada. E é essa ordem interior que vai permitir o ser humano viver bem, viver em paz, agir com a verdadeira liberdade que ele foi feito para ser e buscar aquilo que realmente importa e que vai fazê-lo feliz, né? Feliz no sentido dele chegar à máxima perfeição que ele pode dentro desse tempo que a gente vive, como Deus o fez. É isso, espero que vocês gostem. Indique esse vídeo para outras pessoas que precisam conhecer as paixões da alma e até a nossa próxima aula.